Falamos agora dos estilos literários. Dissemos que a Bíblia contém várias tradições no processo de inspiração, a javista, a eloísta, a sacerdotal, deuteronomista, profética, mas essa construção se deu através de formas de escrita. Nós chamamos de gêneros literários. Um gênero, na verdade, é uma estrutura de expressão da linguagem, um padrão de escrita. Ou nós poderíamos dizer, gêneros são formas de colocar no papel aquilo que se deseja contar ou dizer a alguém. E quando a gente estuda literatura, aprende nas escolas que existem várias maneiras de expressar uma ideia. Por exemplo, você pode fazer uma dissertação, mas você pode fazer também uma narrativa. Essa narrativa pode ser histórica ou novelesca, poética, pode ser uma ficção ou pode ser um fato real. Um estilo que a gente aprende na escola é a poesia, a novela, teatro, crônicas, contos. Pois bem, como a Bíblia não se deu de modo diferente, afinal foi um livro escrito por homens e mulheres, inspirados por Deus, claro, mas homens e mulheres. Na Bíblia temos os seguintes gêneros literários. Preste atenção. Primeiro gênero, o narrativo didático, que descreve fatos com foco na instrução das pessoas, como ocorre, por exemplo, nas novelas bíblicas, nos contos e nas crônicas. Esse estilo narrativo pedagógico está presente em livros como os de Esther, Ruth, parte do livro de Jó. Outro gênero literário bíblico é o narrativo histórico. Esse já não é pedagógico. O narrativo histórico se preocupa em narrar de forma cronológica, designando bem claramente o espaço e o tempo dos acontecimentos. É o caso do livro do Êxodo e do Deuteronômio. Mas há uma outra forma de escrita, um outro estilo, que é o legislativo, ou seja, que põe em questão a lei de Deus, a Torá, e sua importância para a convivência pacífica entre os hebreus, o povo judeu, e os outros povos que circundavam a região. É o caso de livro de parte do Gênesis, do Deuteronômio, do Êxodo, que apresentam leis para a convivência harmoniosa. Aliás, no Êxodo e no Deuteronômio nós temos os 10 mandamentos como expressão da lei de Deus. Ainda há o estilo sapiencial, que é aqueles que são formados por ditos, sentenças, às vezes em forma de poesias, às vezes em forma de salmo, às vezes em formas de aforismos. É o caso do Provérbios, do livro de sabedoria, do Eclesiástico, do Eclesiastes. São livros sapienciais. O estilo de escrita é sapiencial. E, por fim, o estilo profético, cuja ênfase é no anúncio da palavra de Deus e denúncia das injustiças e estruturas sociais que exploram o povo. É o caso dos profetas já citados, Oséias, Miqueias, Samuel, mas também Jeremias, que nós já citamos, Isaías, sobretudo segundo Isaías. Também as parábolas de Jesus são bastante proféticas, em muita medida. E, claro, temos os Salmos, que é um estilo literário tipicamente poético, mas também sapiencial, tem ditos de sabedoria. E, por último, o estilo apocalíptico. Esse estilo nós encontramos no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, mas também em alguns textos, como o capítulo 25 de Mateus, ou algumas parábolas de Jesus que falam sobre o fim dos tempos. A ênfase desse estilo apocalíptico é falar do juízo final, da parousia, da segunda vinda do Messias, Jesus Cristo. E nesse sentido, e é bom que a gente aprenda isso, a Bíblia contém uma literatura de tipo histórica, porque ela é história, são narrativas da memória do povo. Por exemplo, 1º e 2º Reis são livros históricos, mas também há alguma coisa de dramático. Por exemplo, o livro de Jó é um livro dramático, mas tem também documentos legais, quer dizer, que se referem à lei. Êxodo, Deuteronômio são, ou letras de músicas. Pensemos no Cântico dos Cânticos, nos Salmos, são puras poesias. Aliás,
Na Bíblia também tem uma literatura de sabedoria, como nós dissemos, Provérbios, Eclesiásticos, mas tem também histórias curtas, sermões, como os dos Atos dos Apóstolos, discursos e proclamações, como os discursos do rei Nabucodonosor, Ciro, ou os discursos do próprio Nabucodonosor no livro de Daniel. Tem orações, parábolas, fábulas, cartas. Então a Bíblia é uma verdadeira biblioteca de gêneros literários. E o importante, esses gêneros podem às vezes se sobrepor. Muitos dos salmos, por exemplo, são também orações. Algumas cartas contêm poesias. Cada tipo de literatura tem características únicas. Mas na Bíblia, às vezes nós encontramos o mesmo livro que tem vários gêneros literários. Por exemplo, a fábula de Jotaão, no livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. Ela pode ser interpretada do ponto de vista da lei, dos 10 mandamentos, mas também tem ensinamentos sapienciais. Ou então tem ensinamentos que são poéticos, um estilo de escrever poético. Isso numa mesma fábula, para dizer da riqueza dos gêneros literários da Bíblia. E interpretar um gênero não significa considerá-lo somente de uma forma. Cada gênero exige sua forma de interpretação. Gênero poético interpreta-se do ponto de vista poético. Gênero histórico interpreta-se do ponto de vista histórico, narrativo. Gênero apocalíptico interpreta-se do ponto de vista apocalíptico. Deus abençoe você. Na próxima aula nós iremos falar já do Novo Testamento. Como ele se constituiu, quando nasceu, quem escreveu, como foi feito, as línguas que estão por trás da escrita, tudo isso nós aprenderemos na próxima aula.